Olá, concurseiro! Estamos aqui para mais uma aula, na verdade é a segunda aula. Vamos continuar falando sobre Vygotsky, né? Intimamente conhecido como Vivi. E se você ainda não assistiu a primeira aula, vou deixar aqui na descrição e aí em cima também no card para você assistir e entender um pouquinho melhor sobre essa segunda aula, tá? São assuntos que caem recorrentemente nos concursos para professor, então se vai te ajudar, com certeza irá. Não deixa de curtir e de se inscrever, tá bom? Bem, uma das principais concepções e palavrinhas-chave que indica que estamos falando sobre Vygotsky é justamente isso aqui: as funções psicológicas superiores. Isso aqui, com certeza, quando você vê essa palavrinha aqui, você vai entender que estamos falando sobre Vygotsky, que também pode ser conhecida como funções mentais. E existem dois tipos para Vygotsky, que é a atenção voluntária ou arbitrária, palavrinhas-chave que você precisa memorizar. E quando é que acontece essa atenção voluntária? É quando a criança começa a se apropriar da linguagem, lhe permitindo nomear, citar, indicar sozinha o nome dos objetos. E a volição, que também é aquele período da autonomia, quando o sujeito toma uma decisão de forma particular e independente, é justamente naquela fase da adolescência. Vamos a alguns exemplos para você entender. Veja, essa criança aí, ela identifica que esse objeto aí é uma televisão. Isso é uma televisão. Então, quando ela começa a indicar, sem precisar da ajuda de ninguém, os objetos, nós chamamos isso, ou melhor, Vygotsky chama isso de atenção voluntária. E o adolescente está naquela fase de decidir qual vestibular ele vai prestar e ou qual profissão ele vai seguir, ele diz: decidi que quero me tornar um professor universitário. Então, ele pode ter sido influenciado pelas questões culturais e sociais da sociedade, mas ele tomou a sua decisão sozinho. É o que Vygotsky chama de volição ou autonomia, tá bom? Essas palavrinhas aí você precisa memorizar. E existem mais tipos, né? Não tem esse R, de funções psicológicas superiores, que é a memória, o pensamento, a linguagem, o raciocínio e a imaginação. Esses são alguns tipos de funções mentais para Vygotsky. E aquele assunto que 99,9% vai cair na sua prova e você precisa dominar é a zona de desenvolvimento. Quando falar sobre essa palavrinha chave aqui, você vai saber que está falando sobre Vygotsky. E ele desenvolveu essa teoria e está dividido em ZDR, que é a zona de desenvolvimento real, é o saber atual do sujeito, é o nível de desenvolvimento efetivo. Tem o ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal, que é onde acontece a mediação, e ZDP, zona de desenvolvimento potencial. O sujeito, com a ajuda do mediador, alcançará um novo saber. Eu vou explicar agora bem direitinho para você entender melhor. Veja bem aqui, essa criança está desenhando um sol. Ela está fazendo isso sozinha, né? Isso é o que chamamos, ou melhor, o que Vygotsky chama de desenvolvimento real. É aquilo que a criança consegue fazer sozinha. Então, veio o professor e auxiliou ele através de outras mediações de situações, problemas, de estratégias, de metodologia, através da leitura, através de dinâmicas, e começou a ajudar aquela criança que fazia o sol sozinha, que apenas desenhava, estimulou o hábito da leitura, e a partir dessa mediação, que é a zona de desenvolvimento proximal, é aquilo que a criança consegue fazer com a ajuda de um adulto, então surgiu a zona de desenvolvimento potencial. A criança partiu de um conhecimento para outro através da mediação de alguém, do professor, da sociedade. Então, é aquilo que a criança pode fazer com a ajuda
de um adulto e possivelmente ela vai conseguir fazer sozinha, que é justamente aqui, ó. Ela ampliou seus conhecimentos e além de escrever, além de desenhar, ela também consegue escrever. Zona de desenvolvimento potencial. Revisando, real é aquilo que a criança consegue fazer sozinha, proximal é a mediação e potencial é o conhecimento adquirido por meio da mediação. E o professor, na educação, ele precisa ampliar essa zona de desenvolvimento proximal através de desafios, situações, problemas, estratégias e metodologias para que a criança consiga ampliar ainda mais o seu conhecimento. Então vamos resolver algumas questões, né? Questão: Vygotsky em seus estudos define a zona de desenvolvimento proximal. Acabamos de falar sobre isso, tá? A proximal, temos a real, a proximal e a potencial. Real, aquilo que a criança faz sozinha, proximal, mediação e potencial, aquilo que ela adquiriu através da mediação. Então, a letra A distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, sim, com certeza. O nível de desenvolvimento proximal vai estar entre elas. Aqui está o real, aqui vai estar o proximal e aqui vai estar o potencial. Então, é a nossa resposta. Vamos ver as demais. A aproximação entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial? Não. O nível de ensino dos alunos em sala de aula? Também não. A zona que impede que o nível de desenvolvimento potencial se transforme em nível de desenvolvimento real? Não. Então, a nossa questão será a letra A. 2. Como a criança pequena não tem a capacidade de esperar, ela cria um mundo ilusório, onde os desejos irrealizáveis podem ser realizados. Esse mundo é o que Vygotsky chama de brincadeira. Para ele, o brinquedo tem grande importância no desenvolvimento, pois ajuda as crianças a relaxarem antes do início das atividades educativas? Nada a ver, não é? Pode até ser, mas não é isso que ele fala. Cria novas relações, ó, palavrinhas-chave com relação a Vygotsky. Situações no pensamento e situações reais, sim. Essa será a nossa resposta correta. Letra C. Diminui a pressão da atividade escolar por ser uma tarefa que se realiza sem regras. Não. Propicia diversão a todos os envolvidos e traz muita alegria. Não é isso que Vygotsky fala. Letra E. Torna prazerosa qualquer atividade desenvolvida no ambiente escolar. Nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de questão, porque algumas parecem corretas e pode até ser, mas a questão é que é na visão de Vygotsky que para você não errar, tá? Então tenha cuidado com relação a isso, confirmando letra B. 3. A zona de desenvolvimento proximal, nós já acabamos de falar sobre isso, relevante conceito na teoria histórico-cultural. Essa palavrinha também é muito importante para Vygotsky, nos mostra a importância do condicionamento na aquisição de conteúdos? Não. Da supremacia do meio sobre o indivíduo? Também supremacia? Não, de forma alguma. Da disciplina no processo de ensino e aprendizagem? Também não. Olha a palavrinha-chave, letra D, da mediação cultural, da natureza social, da aprendizagem. Palavrinhas que parecem com Vygotsky. Então, essa será a nossa resposta correta. A letra E, do estímulo à competitividade intelectual na escola? Não. Questão certa, letra D. 4. Analise o texto abaixo. Estudos revelam que, para a corrente, tracinho, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas. Olha aqui, falamos aqui, ó, culturalmente, palavrinhas-chave de Vygotsky, organizadas e especificamente humanas. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Qual dessas aqui vocês acham que tem a ver com Vygotsky? Inatista? Não. Ambientalista? Não. Histórico-cultural? Sim. Estruturalista? Não. Essencialista? Também não. Letra C, a nossa resposta correta. É importante que você tente responder antes, pausa o vídeo e tenta responder sozinho e depois você acompanha o comentário, tá bom? Questão 5. Vygotsky é um dos teóricos que muito tem influenciado as pesquisas educacionais e as práticas pedagógicas. Sobre as concepções de Vygotsky em relação à aprendizagem e desenvolvimento da criança, analise as alternativas abaixo e marque a alternativa
incorreta. Cuidado com essa palavrinha aqui para você não perder uma questão. Vamos marcar a errada. Letra A. A construção do pensamento ocorre por meio de uso de signos. Sim, nós falamos sobre isso na aula passada. Emprego de instrumentos elaborados na história humana. Sim, essa resposta está certa, então não vamos marcar. B. O pensamento humano é formado primordialmente pelas aptidões geneticamente determinadas. É isso que Vygotsky fala sobre genética. Se você assistiu a aula de Piaget, você vai saber que essa teoria aí não é de Vygotsky, e sim de Piaget. Então, possivelmente, essa será a nossa resposta. Letra C. A construção do pensamento e da subjetividade é um processo cultural, sim, e não uma formação natural e universal da espécie humana. Sim, essa resposta está certa. A aprendizagem precede o desenvolvimento. Sim, também faz parte da teoria de Vygotsky. Então, a resposta errada é letra B. 6. Considerando o seguinte texto: é na vida social que a inteligência se forma e os processos psicológicos superiores se desenvolvem. A percepção, o raciocínio, a memória, a atenção e as habilidades linguísticas se desenvolvem na interação com outras pessoas. Isso aqui tudinho são as funções mentais que nós falamos anteriormente. Os outros atuam como mediadores da cultura e possibilitam o acesso a ela através de ferramentas como a linguagem. Quando a atividade com outras pessoas é interiorizada, a intersubjetividade surge uma consciência que, somada às características sociais e culturais, determina o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. A origem da cognição é, portanto, social. Uma palavra. De quem é essas palavras aí? O texto apresentado explicita característica de uma teoria de aprendizagem. Sim, assinale a alternativa correta. De quem é essas palavras-chave aqui, ó? Funções psicológicas superiores, percepção, raciocínio, memória, linguagem, social, tudo isso tem a ver com quem? Exatamente com o nosso querido teórico sociocultural Vygotsky. Resposta certa, letra D. 7. Sobre as teorias da aprendizagem, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas. Na teoria de Vygotsky, o desenvolvimento é visto como um processo maturacional que ocorre antes da aprendizagem. Nós vimos em uma questão aqui que a aprendizagem é que antecede o desenvolvimento e não o contrário. Então, essa resposta aqui é F. Deixa eu colocar a caneta aqui. Então, vai ser F, está falsa essa questão. Então, a gente já pode descartar aqui a letra C. Próxima. Na teoria comportamentalista ou behaviorista, a aprendizagem é o desenvolvimento considerado como acúmulo de respostas aprendidas. O desenvolvimento ocorre ao mesmo tempo em que a aprendizagem, ao invés de precedê-la. Bem, você pode até ficar com dúvida nessa questão, né? Então, vamos para outra, que vai continuar falando sobre Vygotsky, que a gente já está dominando. Para Vygotsky, a ZDP, ou Zona de Desenvolvimento Proximal, é um domínio psicológico em constante transformação. Sim, aquilo que uma criança é capaz de fazer com a ajuda de alguém hoje, ela conseguirá fazer sozinha amanhã. Então, essa terceira aqui será verdadeira. Vamos ver. É falsa, falsa, verdadeira. Então, possivelmente vai ser a nossa letra D. Vamos ver a outra. Para Piaget, as funções mentais superiores. Para Piaget, é Piaget que fala sobre isso? Não. Então, essa questão está errada. Então, se é F, VF aqui no final, então possivelmente será a nossa letra D, que nós precisamos concordar que é justamente essa teoria do behaviorismo fala assim, que a aprendizagem é o desenvolvimento considerado como um acúmulo. Então, a nossa resposta certa será a letra D. 8. O materialismo histórico dialético constitui a base dos fundamentos teóricos da concepção de aprendizagem conhecida como essa aqui, ó, essa palavrinha-chave aqui, materialismo histórico dialético, fará parte desse autor que nós estamos estudando. E qual é o autor? Vygotsky. E qual é a sua teoria histórico-cultural? Então, a resposta certa será a letra D. 9.
possui um trabalho em que a visão de desenvolvimento baseada na concepção de um organismo ativo, cujo pensamento é construído paulatinamente num ambiente que é histórico e essência social. Então, palavrinha-chave, histórico, social, estamos falando de Piaget. Letra B, Piaget não, desculpa, Vygotsky. Então, letra B é a nossa resposta correta. 10. Segundo Lefrançois, a importância de determinado elemento na teoria de Vygotsky pode ser realçada pela distinção que ele faz entre funções mentais elementares e funções mentais superiores. Sim, esse elemento é chamado de... Bem, dessas palavras aqui, quais vocês acham que faz parte de Vygotsky? Comportamento? Não. Sentimento? Não. Esse sentimento pode ser ligado a Avalon, que tem a ver com a afetividade. Cultura? Sim. Então, a resposta certa será a nossa letra C. Bem, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e curtir. Mas deixa eu te apresentar algo. Se você não tem muito tempo para estudar, eu quero te apresentar o Clube dos Pedagógicos, que é um dos melhores. Você tem direito a 30 minutos de aula por dia, apenas 30 minutos. Aulas ao vivo todos os dias. Resolução de questões com os professores, você vai poder tirar as dúvidas dos assuntos que você tem com eles. Mais de 500 aulas salvas, você pode depois assistir essas aulas quando tiver seu tempo. Você vai ter ajuda de especialistas para te ajudar a ter o hábito dos estudos, cronograma de estudos, maratonas, seminários e muito mais para te ajudar na aprovação do seu concurso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você quiser participar desse clube, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima aula.